A vaqueira experiente chegou ao curral principal com passos firmes, enquanto o cheiro de poeira quente e couro curtido dominava o ar seco do sertão. O sol forte batia no chapéu gasto dela, e seu traje simples de fazenda contrastou imediatamente com o tumulto dos peões em volta do touro indomável. O murmúrio coletivo pareceu endurecer quando ela se aproximou da cerca. Os homens ali reunidos traziam rostos queimados pelo tempo, mãos grossas de corda e laço, e olhares que carregavam anos de curral, rodeio e orgulho masculino. Nenhum deles sorriu quando ela chegou. Alguns viraram a cabeça, como se sua presença fosse um insulto silencioso à tradição que defendiam com o peito estufado. O touro estava no centro do curral, imenso e negro como a sombra da noite. Suas narinas dilatadas expeliam vapor quente. Os cascos arranhavam a terra seca com fúria contida, levantando nuvens de poeira alaranjada que brilhavam contra a luz da tarde. Ele balançava a cabeça pesada e os chifres longos e pontiagudos cortavam o ar como lâminas. Era uma criatura que parecia ter nascido para nunca ser domada. O fazendeiro estava encostado na cerca de madeira rachada, braços cruzados, chapéu de couro puxado para frente. Ele observava tudo com olhos semicerrados, avaliando. Tinha mandado chamar 3 peões diferentes naquela semana. Todos haviam falhado. Um saíra com o ombro deslocado. Outro, com costelas roxas e a dignidade quebrada. O terceiro nem tentara de verdade. Simplesmente recuara ao ver o animal investir contra a cerca com tanta força que as tábuas estalaram. Quando a vaqueira experiente se aproximou da porteira lateral, o silêncio pesou como chumbo. Foi então que um dos peões mais velhos, de barba grisalha e voz rouca, soltou uma risada curta e cortante. Ô patrão, agora a gente vai precisar de saia para domar touro, é? Outros riram junto. Não era uma gargalhada aberta, mas aquele tipo de riso baixo, maldoso, que fere mais que grito. A vaqueira não virou a cabeça. Continuou andando. Seus dedos roçaram a madeira áspera da cerca, sentindo as farpas, a temperatura, a vibração do peso do animal do outro lado. Cê tá perdida, moça? Provocou outro peão, mais jovem, de camisa xadrez desabotoada e sorriso torto. Cozinha fica lá na casa grande. Mais risos. Desta vez, até o fazendeiro esboçou um sorriso de canto de boca, embora não tenha dito nada. Ele apenas observava, esperando que ela desistisse sozinha, que percebesse o ridículo da situação e voltasse para onde, segundo ele, deveria estar. Mas ela não voltou. A vaqueira experiente parou ao lado da porteira, apoiou uma bota gasta na trave inferior e fitou o touro. O animal também a encarou. Por um instante, foi como se o mundo inteiro tivesse parado. Apenas ela e aquela montanha de músculos, fúria e instinto selvagem. Ela conhecia aquele olhar. Conhecia o peso do desafio, o cheiro do medo disfarçado de bravata, a textura do perigo que todos fingiam não sentir. Tinha visto touros assim antes. Seu avô lhe ensinara que força nunca foi tudo. Sua mãe lhe mostrara que paciência valia mais que pressa. E seu pai, antes de morrer, dissera que respeito se conquista em silêncio. Patrão, com todo respeito, começou o peão de barba grisalha, agora sem rir. Essa aí não aguenta nem o primeiro bote. Vai se machucar feio. O fazendeiro finalmente falou com voz grave e cansada. Deixa ela tentar. Se quiser sair com a cara no chão, problema é dela. A frase caiu como uma sentença. Não havia proteção naquelas palavras. Não havia confiança. Apenas permissão fria, quase cruel, para que ela falhasse na frente de todos. O ar estava seco, arranhava a garganta, mas ela não tossia. Seus dedos tocaram a corda enrolada no cinto, uma corda antiga, de fibra natural, desgastada pelo uso, mas ainda firme. Aquela corda tinha sido de seu avô. Tinha passado por mãos que sabiam mais do que força, sabiam tempo, sabiam espera, sabiam escuta. Ela desatou a corda devagar, sem pressa, enquanto os peões trocavam olhares de escárnio. Alguns já riam antecipadamente, esperando o espetáculo do fracasso. Um deles cuspiu no chão e murmurou algo sobre mulher querendo bancar homem. O touro mugiu. Foi um som profundo, gutural, que vibrou no peito de todos ali presentes.
Ele arranhava o chão com ainda mais força agora, como se sentisse a provocação no ar, como se soubesse que estava sendo desafiado mais uma vez. A vaqueira experiente deu 2 passos em direção à porteira. O fazendeiro ergueu uma sobrancelha. Cê sabe mesmo o que tá fazendo, moça? Ela não respondeu. Apenas abriu a porteira, devagar, com a corda firme nas mãos, e entrou no curral. O portão rangeu ao fechar atrás dela. E então, o touro virou a cabeça completamente na direção dela. Os peões ficaram em silêncio. O vento parou. E a vaqueira experiente, sozinha no centro daquele palco de poeira e julgamento, olhou nos olhos do animal indomável e não desviou o olhar. O silêncio dentro do curral era denso como barro molhado. A vaqueira experiente sentia o peso de cada olhar cravado em suas costas, a expectativa cruel dos homens que esperavam vê-la correr, gritar, ou pior, ser arremessada contra a cerca como os outros haviam sido. Mas ela não correu. Não gritou. Apenas permaneceu ali, de pé, com a corda nas mãos e os olhos fixos no touro. O animal bufou. O som ecoou entre as tábuas de madeira velha, fazendo o ar vibrar. Ele baixou a cabeça, expondo os chifres como 2 lanças afiadas, e começou a andar em círculos lentos, estudando aquela figura pequena e imóvel no centro do curral. A poeira subia em redemoinhos ao redor de seus cascos, dourada pela luz inclinada do fim de tarde. A vaqueira experiente não se mexeu. Ela sabia que movimento brusco era convite à investida. Sabia que medo tinha cheiro e que o touro sentia. Seu avô dizia que animal assim não reagia à força, reagia ao que estava por trás dela. E o que estava por trás da força dos peões era raiva, pressa, orgulho ferido. Nada disso servia para domar. Atrás dela, encostado na cerca, o peão de barba grisalha cuspiu no chão e resmungou. Ela nem sabe por onde começar. Tá parada feito poste. Outro peão, mais jovem, de chapéu sujo e botas gastas, cruzou os braços e sorriu com desprezo. Daqui a pouco ela pede para sair, aposto meu salário. O fazendeiro não disse nada. Apenas observava, com o senho franzido, como se estivesse tentando entender o que ela estava fazendo. Ou esperando que ela fizesse algo que justificasse tê-la deixado entrar. O touro parou de andar. Ficou imóvel, a respiração pesada fazendo o peito largo subir e descer como fole. Seus olhos escuros, quase negros, pareciam avaliar a vaqueira com uma inteligência antiga, selvagem. Ele fungou, jogou a cabeça para o lado e, de repente, investiu. Foi como um trovão de carne e osso. Os cascos martelaram a terra seca, com força brutal. A distância entre eles desapareceu em 2 segundos. A vaqueira experiente moveu-se no último instante, desviando o corpo para o lado com precisão milimétrica. O touro passou por ela como uma locomotiva desgovernada, levantando uma cortina de poeira que cobriu tudo. Os peões gritaram. Alguns deram um passo para trás, instintivamente, mesmo estando do lado de fora da cerca. Que diabo! Murmurou o fazendeiro, apertando os dedos na madeira. Quando a poeira baixou, a vaqueira experiente estava de pé, a corda ainda intacta nas mãos, o chapéu levemente torto, mas firme na cabeça. Ela não correu. Não se jogou no chão. Apenas desviou, como se soubesse exatamente o que o touro ia fazer antes mesmo dele fazer. O animal virou-se, bufando com mais fúria. Ele sacudiu a cabeça, irritado, confuso. Nenhum humano tinha desviado dele assim. Geralmente eles gritavam, pulavam, corriam. Mas ela apenas esperou. Sorte de principiante, resmungou o peão de barba grisalha, mas a voz dele vacilou. A vaqueira experiente começou a andar devagar, em círculo, acompanhando o movimento do touro. Ela mantinha a distância exata, nem perto demais para provocar, nem longe demais para perder controle. Seus passos eram leves, quase silenciosos, enquanto os dele eram trovões. A corda balançava solta em sua mão direita, ainda não usada. O touro investiu de novo. Desta vez, ela girou o corpo e deu 2 passos rápidos para o lado, fazendo o animal passar novamente. Ele derrapou na terra, levantando mais poeira, e virou-se com os olhos injetados de raiva. Ela tá brincando com ele, disse o peão jovem, agora sem sorrir. Isso vai deixar o bicho doido. O fazendeiro estreitou os olhos.
Ou ela sabe o que está fazendo, ou vai morrer tentando. A vaqueira experiente parou no centro do curral de novo. Desta vez, ela ergueu a mão esquerda devagar, com a palma aberta, como se estivesse mostrando algo ao touro. Não era ameaça, não era rendição, era presença. Reconhecimento. O touro hesitou. Por um breve segundo, ele ficou parado, olhando para aquela mão estendida, para aquela mulher que não gritava, não corria, não tentava dominá-lo com força. Os peões seguravam a respiração. E então o touro bufou, baixou a cabeça e investiu com tudo. Mais rápido, mais furioso do que antes. A vaqueira experiente não desviou desta vez. Ela ficou parada. Os peões gritaram. O fazendeiro deu um passo à frente, alarmado. E no último segundo, no exato último segundo, ela ergueu a corda e a girou no ar, fazendo um movimento rápido e preciso que ninguém esperava. A corda silvou como chicote, mas não tocou o touro. Passou sobre a cabeça dele, no ar, criando um som agudo que fez o animal parar de supetão, derrapando na terra a poucos metros dela. O touro ficou imóvel, confuso, as narinas dilatadas, a cabeça erguida como se tivesse ouvido algo que só ele entendia. A vaqueira experiente baixou a corda devagar. Seu peito subia e descia, mas o rosto estava calmo. Ela deu um passo para trás, mantendo os olhos no touro. E então, sem aviso, ela virou-se e caminhou em direção à porteira. "O quê?" explodiu o peão jovem. "Ela vai desistir agora?" Mas a vaqueira experiente não estava desistindo. Ela abriu a porteira, saiu do curral com a mesma calma com que entrou e fechou o portão atrás de si. O touro ficou lá dentro, parado, ainda olhando para onde ela estava. Os peões ficaram mudos. O fazendeiro franziu o senho, irritado e confuso ao mesmo tempo. "Que diabos foi isso?" ele perguntou com a voz rouca. "Você entrou aí para quê? Para passear?" A vaqueira experiente enrolou a corda de volta no cinto, ajeitou o chapéu e finalmente olhou para o fazendeiro. "Ele ainda não está pronto", ela disse com voz baixa, mas firme. "E eu também não." E antes que qualquer um pudesse responder, ela virou as costas e começou a caminhar em direção ao celeiro, deixando para trás um curral cheio de homens boquiabertos. E um touro, que pela primeira vez não parecia tão indomável assim. A noite caiu pesada sobre a fazenda, trazendo consigo um frio seco que cortava a pele e fazia as tábuas do celeiro estalarem. A vaqueira experiente estava sentada em um canto escuro, encostada em um fardo de feno, com a corda antiga no colo. Seus dedos corriam pelas fibras desgastadas, sentindo cada nó, cada marca de uso, cada memória que aquela corda carregava. Lá fora, as vozes dos peões ecoavam pela fazenda. Eles estavam reunidos em torno de uma fogueira improvisada, bebendo cachaça e rindo alto. Ela ouvia os fragmentos de conversa que o vento trazia. Palavras cortantes, cheias de desprezo e escárnio. "Aquela mulher não sabe nada", dizia um deles, com a voz arrastada pela bebida. Entrou lá, deu umas voltas e saiu correndo com o rabo entre as pernas. "Nem tentou laçar o bicho", emendou o outro. "Ficou só enrolando, fazendo charme." Risadas ásperas se espalharam pela noite. A vaqueira experiente fechou os olhos. Não era a primeira vez que ouvia esse tipo de coisa. Desde que começara a trabalhar em fazendas, ainda jovem, aprendera que ser mulher naquele mundo significava carregar um peso invisível. O peso da dúvida constante, do julgamento permanente, da prova que nunca bastava. Ela lembrou do avô, de como ele a ensinara a ler os animais, a sentir o momento certo, a esperar com paciência. Lembrou da mãe, que domava cavalos com uma delicadeza que os homens chamavam de fraqueza, mas que era, na verdade, sabedoria. Lembrou do pai, que morrera tentando provar que era forte o suficiente, rápido o suficiente, homem o suficiente. Força nunca tinha sido o problema da família dela. O problema era que o mundo não acreditava que força pudesse vir de onde ela vinha. No dia seguinte, ao amanhecer, a vaqueira experiente voltou ao curral. O sol ainda estava baixo, pintando o céu de laranja e rosa, e a fazenda começava a despertar com o canto dos galos e o mugido distante do gado. O touro estava lá, imóvel como uma estátua negra no centro do cercado.
Ele a viu chegar e levantou a cabeça, atento. Não investiu. Não bufou. Apenas observou. Ela ficou do lado de fora da cerca, estudando o animal. Ele parecia menos agitado do que no dia anterior, mas ainda havia aquela tensão no ar, aquele fio invisível de desafio que conectava os dois. Voltou para fazer papel de boba de novo? A voz veio de trás dela. A vaqueira experiente virou-se e viu o peão jovem, aquele de chapéu sujo e sorriso torto, encostado em um poste com os braços cruzados. Ele tinha olheiras profundas e cheirava a cachaça velha. Ontem você não fez nada, ele continuou, cuspindo no chão. Entrou lá, deu umas voltinhas e saiu. Acha que isso é domar touro? Ela não respondeu. Apenas voltou a olhar para o animal. O peão deu um passo à frente, irritado com o silêncio dela. Você tá fazendo todo mundo perder tempo. O patrão devia ter mandado você embora ontem mesmo. Então por que ele não mandou? Ela perguntou, sem tirar os olhos do touro. O peão ficou sem resposta por um momento, mas logo recuperou a pose arrogante. Porque ele tem pena de você. Mas pena não doma touro, moça. Se não fizer nada hoje, vai sair daqui com a cara no chão e todo mundo rindo. Ele virou as costas e foi embora, rindo sozinho, deixando a vaqueira experiente sozinha com seus pensamentos. Ao meio-dia, o fazendeiro apareceu. Ele vinha caminhando devagar, com as mãos nos bolsos e o chapéu de couro puxado para a frente, protegendo os olhos do sol escaldante. Parou ao lado dela e ficou olhando o touro em silêncio por um longo tempo. Sabe, ele disse finalmente com a voz grave e cansada. Eu já vi muito vaqueiro bom se machucar feio com um bicho assim. Já vi gente morrer também. A vaqueira experiente continuou olhando para o touro. Não tô dizendo isso para te assustar, o fazendeiro continuou. Tô dizendo porque, bom, você parece saber o que tá fazendo. Ou pelo menos, parece acreditar que sabe. Mas acreditar não é suficiente. Esse touro já derrubou 5 homens. Homens grandes, fortes, experientes. Ele fez uma pausa, esperando alguma reação dela. Não veio nenhuma. Você tem até amanhã, ele disse, finalmente. Se não conseguir domar ele até lá, vou ter que chamar alguém de fora. Alguém que saiba mesmo o que está fazendo. As palavras ficaram suspensas no ar como espinhos. A vaqueira experiente finalmente virou a cabeça e olhou para o fazendeiro. E se eu conseguir? Ela perguntou com a voz baixa, mas firme. O fazendeiro deu um sorriso sem alegria. Aí eu como meu chapéu na frente de todo mundo. Ele virou as costas e foi embora, deixando um rastro de poeira no caminho. À tarde, quando o sol estava no ponto mais alto e o calor tornava o ar quase sólido, a vaqueira experiente entrou no curral de novo. Desta vez, os peões não riram. Eles apenas observaram, com olhares vazios e bocas cerradas, como se já estivessem cansados do espetáculo. O touro a recebeu com um bufo baixo. Ele andou em círculos, mantendo distância, mas sem investir. Era como se ele estivesse esperando para ver o que ela ia fazer. A vaqueira experiente desenrolou a corda devagar. Ela a segurou com as 2 mãos, sentindo o peso, a textura, a memória. E então começou a girar a corda acima da cabeça, num movimento suave, quase hipnótico. O som da corda cortando o ar era ritmado, constante. O touro parou de andar e ficou olhando, como se estivesse sendo embalado por aquele som. Ela deu um passo à frente. O touro não recuou. Ela deu outro passo. O touro bufou, mas não investiu. E então, quando ela estava a poucos metros dele, quando a corda ainda girava no ar e o silêncio dos peões era absoluto, o touro baixou a cabeça e investiu com toda a força. A vaqueira experiente desviou, mas desta vez, o casco do animal roçou em sua perna, fazendo-a cambalear. Ela caiu de joelhos na terra seca. Os peões explodiram em risos e gritos. Eu avisei! Gritou o peão jovem. Ela não aguenta! O touro virou-se pronto para investir de novo. E a vaqueira experiente, ainda de joelhos, com a poeira grudada no rosto suado e a corda caída ao lado, ergueu os olhos e encarou o animal. Não havia medo naquele olhar. Não havia rendição. Havia apenas espera. A vaqueira experiente permaneceu de joelhos na terra seca, sentindo a dor latejante na perna,
onde o casco do touro havia roçado. O sangue escorria devagar, tingindo a poeira de vermelho escuro, mas ela não olhou para baixo. Não podia. O touro estava a poucos metros, bufando, cavando o chão com os cascos, preparando-se para investir novamente. Os peões gritavam do lado de fora da cerca. Alguns riam com aquela risada cruel que nasce do alívio de ver alguém falhar. Outros apenas observavam, esperando o momento em que ela seria arremessada contra a madeira, quebrada como os homens antes dela. "Sai daí, mulher!" gritou o peão de barba grisalha, mas não havia preocupação na voz dele. Era só impaciência. "Para de fazer papel de tola!" O fazendeiro deu um passo à frente, segurando a cerca com força. Pela primeira vez, havia algo além de descrença em seu rosto. Havia tensão. Talvez até um lampejo de culpa por ter deixado aquilo chegar tão longe. Mas a vaqueira experiente não se moveu. Ela respirou fundo, sentindo o ar quente queimar nos pulmões, e fechou os olhos por um breve instante. Na escuridão, ouviu a voz do avô. Aquela voz rouca e paciente que a ensinara tudo. "Animal bravo não se domina com força, menina. Se domina com respeito. Você precisa mostrar que não tem medo, mas também que não quer guerra." Ela abriu os olhos. O touro investiu. Desta vez, ela não desviou completamente. Quando o animal veio como um trem desgovernado, ela girou o corpo apenas o suficiente para que os chifres passassem ao lado, e estendeu a mão, tocando o pescoço largo do touro por uma fração de segundo. Foi um toque leve, quase imperceptível, mas estava ali. O touro passou e derrapou na poeira, confuso. Virou-se rapidamente, esperando encontrá-la caída, machucada, derrotada, mas ela estava de pé de novo, com a corda nas mãos, os olhos fixos nele. Que foi isso?" murmurou um dos peões, franzindo o senho. Ninguém respondeu. A vaqueira experiente começou a andar devagar, em círculo, acompanhando o movimento do touro. Desta vez, ela não apenas esperava, ela guiava. Cada passo dela fazia o touro ajustar sua posição, como se estivessem dançando uma dança antiga, instintiva, que nenhum dos peões reconhecia. O touro bufou, sacudiu a cabeça, mas não investiu imediatamente. Ele parecia hesitante, como se algo naquela mulher o deixasse incerto. "Ela tá cansando o bicho", disse o peão jovem, mas a voz dele tinha menos convicção agora. "Isso não vai funcionar. Quando ele investir de novo, vai acabar com ela." O fazendeiro não disse nada, apenas observava, com os olhos estreitos e a respiração presa. A vaqueira experiente parou no centro do curral. Ela soltou a corda de uma das mãos, deixando-a pender ao lado do corpo, e ergueu a outra mão lentamente. A palma aberta, os dedos relaxados. Não era gesto de rendição, era convite. O touro inclinou a cabeça, estudando aquela mão. E então, pela primeira vez desde que fora trazido para aquela fazenda, ele deu um passo para trás. Foi só um passo. Pequeno. Quase imperceptível. Mas estava ali. Os peões ficaram em silêncio absoluto. "Não", sussurrou o fazendeiro incrédulo. "Não é possível." Mas a vaqueira experiente não aproveitou o momento. Não avançou, não tentou laçar o touro enquanto ele estava vulnerável. Em vez disso, ela abaixou a mão devagar, pegou a corda com as duas mãos de novo e deu ela mesma um passo para trás. Foi um gesto de respeito. O touro bufou, mas não investiu. Ficou ali, parado, observando. E então, a vaqueira experiente virou-se e caminhou em direção à porteira de novo. "Ah, não!" explodiu o peão jovem, batendo a mão na cerca. "De novo essa palhaçada! Ela não vai fazer nada. Só tá enrolando." O fazendeiro levantou a mão, silenciando o peão com um olhar duro. A vaqueira experiente abriu a porteira, saiu do curral e fechou o portão atrás de si com cuidado. Quando virou-se, encontrou todos os olhares cravados nela. Alguns furiosos, outros confusos e um ou dois curiosos. "Cê não vai domar esse touro", disse o fazendeiro com a voz baixa, mas firme. "Vai?" Ela olhou para ele por um longo momento. "Já estou domando", ela respondeu simplesmente. O fazendeiro franziu o senho sem entender. "Como assim? Cê não laçou ele, não montou, não fez nada que preste." "É",
emendou o peão jovem, cuspindo no chão. Só ficou dando voltinha e fugindo. Isso não é domar. Isso é covardia. A vaqueira experiente não respondeu. Ela apenas olhou para o touro, que ainda estava parado no centro do curral, olhando para ela através das tábuas da cerca. E então, sem dizer mais nada, ela começou a caminhar em direção ao celeiro. Ei! Gritou o fazendeiro. Até quando você vai ficar com essa enrolação? Eu te dei até amanhã! Ela parou, mas não virou a cabeça. Amanhã de manhã, ela disse com a voz firme. Quando o sol nascer, ele vai estar pronto. E você? Perguntou o fazendeiro com um tom de desafio. Você vai estar? A vaqueira experiente finalmente virou a cabeça e olhou para ele. Sempre estive, e com isso, ela desapareceu na sombra do celeiro, deixando para trás um grupo de homens atônitos e um touro que, pela primeira vez em semanas, não tentou destruir a cerca. Naquela noite, o fazendeiro não conseguiu dormir. Ficou sentado na varanda da casa grande, bebendo café frio e olhando para o curral ao longe. A lua estava cheia, iluminando a fazenda com uma luz prateada que tornava tudo irreal. Ele pensava nas palavras da vaqueira experiente. Já estou domando. O que aquilo significava? Ela não fizera nada. Nada que ele reconhecesse como domar um touro. Não usou força, não usou laço, não usou medo. Então, o que ela estava fazendo? Ele se lembrou de algo que o próprio pai lhe dissera, décadas atrás, quando ainda era menino. Tem gente que doma animal com força. E tem gente que doma com entendimento. O segundo jeito é mais difícil, mas dura mais. O fazendeiro nunca tinha entendido essas palavras, até agora. No celeiro, a vaqueira experiente estava sentada no escuro, com a corda no colo. Ela passava os dedos pelas fibras, sentindo cada nó, cada memória. Seus olhos estavam fechados, mas ela não dormia. Amanhã seria o dia. Ela sabia disso. O touro sabia disso. E pela primeira vez, desde que chegara àquela fazenda, ela sentiu que talvez, apenas talvez, o fazendeiro também soubesse. O sol nasceu devagar sobre a fazenda, pintando o céu de tons alaranjados e dourados que se espalhavam pelo horizonte como fogo líquido. A vaqueira experiente estava de pé diante do curral desde antes da primeira luz, com a corda antiga enrolada no ombro e o chapéu gasto protegendo os olhos da claridade crescente. Ela não dormira, não precisava. Seu corpo inteiro estava desperto, cada músculo, cada sentido afinado para o que estava por vir. O touro também estava acordado. Ele a observava do outro lado da cerca, imóvel como uma montanha negra recortada contra o céu que clareava. Havia algo diferente nele hoje. Uma quietude que não existia antes, uma atenção concentrada que substituíra a fúria cega dos dias anteriores. Os peões começaram a chegar em pequenos grupos, arrastando os pés na poeira, com olheiras profundas e expressões céticas. Ninguém acreditava que algo diferente aconteceria hoje. Para eles, era apenas mais um dia da mulher enrolando, fazendo aquelas voltas estranhas no curral, sem fazer nada de verdade. O peão de barba grisalha cuspiu no chão e encostou-se na cerca com os braços cruzados. Último dia de circo, ele murmurou para o peão jovem ao lado. Aposto que ela nem entra no curral hoje, vai dar desculpa e sumir. O peão jovem riu, mas o riso soou oco. O fazendeiro foi o último a chegar. Ele vinha caminhando devagar, com as mãos nos bolsos e o rosto cansado de quem passou a noite em claro. Parou ao lado da vaqueira experiente e ficou olhando para o touro em silêncio. Hoje é o dia, ele disse finalmente. Não era pergunta. Era constatação. Hoje é o dia, ela confirmou, com a voz baixa e firme. O fazendeiro olhou para ela, estudando o rosto queimado de sol, os olhos calmos, a postura relaxada, mas alerta. Havia algo nela que ele não conseguia nomear. Uma certeza silenciosa que fazia o ar ao redor parecer mais denso. Se conseguir, ele disse devagar, vou ter que engolir todas as palavras que pensei sobre você. Ela virou a cabeça e o olhou nos olhos. Então prepare o estômago. E sem esperar resposta, ela abriu a porteira e entrou no curral. O portão rangeu ao fechar atrás dela,
e o som ecoou pelo silêncio da manhã como um sino. Os peões se aproximaram da cerca, alguns ainda com sorrisos de escárnio, outros apenas observando com curiosidade mórbida, esperando o momento da queda. A vaqueira experiente caminhou até o centro do curral com passos lentos e deliberados. Cada movimento dela era preciso, controlado, como se estivesse seguindo um ritual antigo que apenas ela conhecia. Ela parou a alguns metros do touro e ficou ali, parada, com a corda ainda enrolada no ombro. O touro não investiu, ele apenas observou, com aqueles olhos escuros e profundos que pareciam conter séculos de instinto selvagem. Ela começou a desenrolar a corda. O som das fibras deslizando umas sobre as outras era suave, quase musical. Ela segurou uma ponta com a mão esquerda e começou a fazer algo que nenhum dos peões esperava. Em vez de girar a corda no ar para laçar, ela começou a movê-la devagar em um padrão ondulante, próximo ao chão. A corda dançava como uma serpente, traçando círculos e oitos na poeira, criando um ritmo visual que parecia hipnótico. Que diabos ela está fazendo? Sussurrou o peão jovem, franzindo o senho. Ninguém respondeu. O touro baixou a cabeça, acompanhando o movimento da corda com os olhos. Ele deu um passo à frente, hesitante, como se estivesse sendo atraído por algo que não entendia, mas que reconhecia em um nível mais profundo. A vaqueira experiente começou a andar para trás, devagar, mantendo o movimento da corda constante. O touro a seguiu. Não com fúria, não com intenção de atacar, apenas seguiu. Não acredito, murmurou o fazendeiro apertando a cerca com força. Ela continuou andando em círculos, sempre mantendo a corda em movimento, sempre com os olhos fixos no touro. Era como uma dança. Ela recuava, ele avançava, ela se movia para o lado, ele ajustava a posição. Não havia pressa, não havia violência. Apenas movimento sincronizado, como se os dois estivessem conectados por um fio invisível. E então, ela parou. O touro parou também, a poucos metros dela. A vaqueira experiente começou a enrolar a corda devagar, sem tirar os olhos do animal. Cada volta da corda era deliberada, quase cerimonial. O touro observava, imóvel, com a respiração pesada mas controlada. Quando a corda estava completamente enrolada, ela a segurou com as duas mãos na frente do corpo e deu um passo à frente. Os peões prenderam a respiração. O touro não recuou. Não bufou. Apenas esperou. Ela deu outro passo. E outro. Até estar tão perto que podia sentir o calor do corpo do animal, o cheiro de terra e suor que emanava dele. Devagar, muito devagar, ela estendeu a mão e tocou o pescoço do touro. O contato foi leve, respeitoso. A palma da mão apoiada contra o pelo áspero, sentindo a pulsação forte da jugular sob a pele. O touro estremeceu, mas não se afastou. A vaqueira experiente começou a mover a mão em círculos suaves, acariciando o pescoço do animal, com a mesma paciência com que movera a corda. E então, com a voz baixa, quase um sussurro que apenas o touro podia ouvir, ela começou a falar. Não eram palavras de comando. Não eram gritos ou ameaças. Era algo mais antigo. Um tom de voz que o avô dela usava, que a mãe dela usava, que gerações antes dela tinham usado. Era a língua do respeito, da paciência, do entendimento. O touro fechou os olhos. Não, sussurrou o peão de barba grisalha, incrédulo. Não é possível. A vaqueira experiente continuou acariciando o pescoço do animal, murmurando palavras suaves. E então, devagar, ela desenrolou a corda de novo. Desta vez, não para dançar. Desta vez, para fazer o que vier a fazer. Ela passou a corda ao redor do pescoço do touro com movimentos lentos e precisos. O animal não reagiu. Não tentou fugir. Não investiu. Apenas permaneceu ali, aceitando o toque, aceitando a corda, aceitando ela. Quando o laço estava seguro, ela deu um passo para trás, segurando a outra ponta da corda. E então, com uma leve pressão, ela começou a guiá-lo. O touro deu um passo à frente, depois outro e outro. Ele a seguia. Não porque tinha medo, não porque estava quebrado, mas porque, pela primeira vez, alguém lhe dera uma razão para confiar.
A vaqueira experiente caminhou pelo curral com o touro ao lado, a corda frouxa entre eles, como se estivessem apenas passeando. Ela o guiou em círculos, parou, recomeçou, virou, e ele obedecia a cada movimento com uma calma que ninguém jamais vira naquele animal. Os peões estavam mudos, com as bocas abertas e os olhos arregalados. O fazendeiro tinha lágrimas nos olhos e nem percebia. A vaqueira experiente parou no centro do curral, acariciou o pescoço do touro uma última vez e então soltou a corda. O touro ficou ali, livre, mas não fugiu. Apenas permaneceu ao lado dela, como um cavalo velho ao lado de seu dono. Ela virou-se e caminhou em direção à porteira. O touro a seguiu, sem corda, sem força, sem medo. Quando ela abriu o portão e saiu do curral, o touro parou na entrada, olhando para ela. A vaqueira experiente virou-se, tocou o focinho do animal com suavidade, e então fechou a porteira devagar. O silêncio que se seguiu era absoluto, e então o fazendeiro começou a bater palmas. Foi uma palma lenta, pesada, carregada de respeito e admiração. Os outros peões, um por um, começaram a acompanhá-lo, alguns com relutância, outros com lágrimas nos olhos, todos em completo silêncio reverente. A vaqueira experiente não sorriu, não acenou. Apenas ajeitou o chapéu, enrolou a corda antiga no ombro e começou a caminhar em direção ao horizonte, onde o sol agora brilhava com força total. Atrás dela, o fazendeiro tirou o próprio chapéu e o segurou contra o peito. Ninguém domou esse touro, ele disse, com a voz rouca de emoção. Até ela usar a técnica antiga. E enquanto a vaqueira experiente desaparecia na poeira dourada da manhã, o touro permaneceu no curral, calmo e sereno, observando a figura que lhe ensinara que força não era tudo, que respeito valia mais.